Olá, meus psicomacumbeiros. Nesse vídeo, nós vamos falar de psicologia analítica, religião e os orixás. Nós vamos falar de mitos, símbolos, arquétipos, funções, para que serve, para que a gente consiga entender esse contexto dessas energias dentro da nossa psique, né? E, obviamente, que enfatizando o ano de Obaluayê e outros orixás também, né? Para que a gente possa entender como que essas energias elas atuam no nosso dia a dia. Então, eu vou iniciar com uma fala que talvez muitos não entendam, mas depois vão passar a entender. Vai ser uma fala para quem conhece psicologia, psicanálise, psicoterapia, tá? Que são falas de estudantes e pesquisadores dessa área que nos explicam a posição desses arquétipos dentro do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, quem for da área da psicologia vai entender e depois, então, eu vou discorrer sobre essas falas aqui. Deus é um mistério. E tudo que dizemos sobre esse mistério é dito e acreditado pelos seres humanos. Então, fazemos imagens e conceitos, porém, quando fala-se de Deus, sempre se quer dizer a imagem que o homem faz dele. Se eu perguntasse como é Deus para você, cada um de nós teria uma imagem de Deus. Muito bem. Fazemos imagens e conceitos, e quando se fala de Deus, sempre se quer dizer que a imagem que o homem fez dele, e que ninguém sabe com o que ele se parece, porque quem o fizesse seria ele próprio um Deus. Vê se as pessoas entendem. Deus é um mistério. E tudo o que dizemos sobre esse mistério é dito e acreditado pelos seres humanos. Fazemos imagens e conceitos. Porém, quando fala-se de Deus, digo que a imagem que o homem fez dele. Qual é a imagem que você faz de Deus, né? Mas ninguém sabe como ele se parece. Pois quem o fizesse seria ele próprio um Deus. É muito interessante isso aí. Isso aí é uma fala de Jung. Jung acreditava, Dr. Carl Gustav Jung acreditava que todas as religiões são válidas na medida em que recolhem e conservam as imagens simbólicas oriundas das profundezas do inconsciente e elaboram os seus dogmas, promovendo assim conexões com as estruturas básicas da psíquica, da vida psíquica, né? Entende-se religião pelo latim religiore, ligare ou religare, que quer dizer tornar a ligar, ou seja, ligar o consciente com fatores do inconsciente. Fatores esses que têm grande carga energética e intensos dinamismos. Aqueles que os defrontam falam de uma emoção impossível de ser descrita, de um sentimento de mistério que faz estremecer. Como concentração da atenção do inconsciente, as religiões provocam também um extravasamento de conteúdos e forças inconscientes na vida consciente, influenciando-a e alterando-a. Confere ao conteúdo inconsciente um valor considerável, através de um dogma de fé ou de uma superstição,
isto é, por meio de um conceito carregado de emoção. Toda religião ela tem uma carga de emoção muito forte em algum determinado momento, em algum determinado ponto, né? Em algum ritual, ela sempre tem uma carga de emoção sempre mais forte. Para o Dr. Carl Gustav Jung, é uma acurada e conscienciosa observação do que o Dr. Rudolf Otto denomina de luminoso, que é o ato. O que é o luminoso? É o ato ou efeito dinâmico não causado por um ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina do sujeito humano, mas sua vítima é mais sua vítima, óbvio, do que o seu criador. Constitui uma condição do sujeito e é independente de sua vontade. A religião ela é entendida como uma atitude do espírito humano, pois designa uma atitude da consciência particular, transformada pela experiência desse luminoso. Então, essa vivência do luminoso é a realização de opostos proporcionada pelo diálogo entre o ego, esse eu sou, e o self, esse eu superior, é que seria essa religiosidade. E esse luminoso, segundo o Dr. Zeni, é uma energia capaz de provocar grandes mudanças através da ativação de emoções conscientes ou não. Ainda Jung diz que as religiões elas provocam um extravasamento de conteúdos e de forças inconscientes na vida consciente, influenciando-a e alterando-a, e que elas se incumbem dessa compensação, né, desse material inconsciente. Ele está inconsciente e vai ficar consciente de diversas formas, tomando as manifestações do inconsciente como sinais, revelações ou advertências divinas ou demoníacas. Quando se fala de religião, não se diz respeito a uma igreja ou uma crença em particular. Fala sobre a experiência religiosa como um processo psíquico e a atitude religiosa como função psíquica natural. Interessa-se pela simbologia das religiões, porque a linguagem das mesmas é feita de símbolos que atuam sobre a vida dos homens cada vez mais profundamente. Isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre digo, o símbolo fala. Pode ser ali um símbolo, um círculo com paz e amor dentro. O símbolo está falando. Qualquer símbolo fala. Então a gente tem que olhar bem para esses símbolos dos orixás, dessas forças de natureza, para a gente procurar entender o que eles estão falando. Muito bem. Tais símbolos, eles têm a função de promover o processo de individuação e favorecer a ampliação da consciência através da comunicação, obviamente, entre o inconsciente e o consciente, pois isso tem um significado diferente para cada um dos homens. Cada um tem uma forma e uma compreensão, se possível for, de olhar um símbolo e entender o símbolo. Bom, eu quero deixar claro que, com o termo religião, eu não estou me referindo a uma determinada profissão de fé religiosa. É que, na verdade, porém, é que toda confissão religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do luminoso, e, por outro lado, também na pistis, na fidelidade, na lealdade, na fé, na confiança em relação a uma determinada experiência de caráter luminoso e na mudança de uma consciência que daí resulta. Para Jung,
A luminosidade, ela encontrava expressão ou correspondência na imagem de Deus, esse imago Dei, né, de indivíduos que expressassem o conteúdo arquetípico de forma reconhecível. Sendo assim, a função religiosa passa a estar intimamente ligada ao conceito de arquétipo, ou seja, aos elementos primordiais da psique humana que se apresentam como ideias e imagens. Isso é muito importante. Arquétipo, elementos primordiais lá de trás da psique humana que se apresentam como ideias e imagens. Um exemplo, se eu pedir para você, imagine um sapo. Se eu botar 100 pessoas numa sala e fizer essa pergunta, imagine um sapo, todos os sapos vão ser diferentes, eles não serão iguais. Não serão iguais. Cada um tem uma forma, né, uma ideia de como é um sapo, mas não vão ser iguais. Muito bem. Então, isso é que ele fala desse conceito do arquétipo, desses elementos primordiais, esta forma dos elementos. Jung afirma que a experiência do arquétipo da divindade apresenta-se como um impacto violento ao ego, a ponto de ele correr risco de se desintegrar. Esse eu sou, muita gente bate no peito, tem que tomar um certo cuidado, porque volta e meia ele é desintegrado. E que, como meio de defesa a esse encontro violento com essa existência forte, o homem criou rituais com as cerimônias religiosas, onde as energias existentes no psiquismo dirigem-se e articulam-se em busca à totalidade. Isso é muito interessante, gente. Eu vou fazer questão de repetir isso aqui, porque é onde a gente está dentro de uma casa de religião, né? Está dentro do culto, está numa missa, seja lá onde for, e a gente entra em conexão com essa energia muito forte, né? E esse psiquismo, ele larga uma bagagem de energia ao encontro daquele elemento, daquele encontro religioso. Isso é muito forte. Grande número de práticas rituais são executadas unicamente com a finalidade de provocar deliberadamente o efeito do luminoso, mediante certos artifícios mágicos, como, por exemplo, a invocação, a encantação, no sacrifício, na meditação, na prática de yoga, mortificações voluntárias de diversos tipos, porque estas se originam como necessidade de proteção e funcionam como anteparo entre o divino e o humano, isso é, entre o arquétipo da imagem de Deus, presente no inconsciente coletivo, e o ego. Então, veja bem, isto é entre o arquétipo da imagem de Deus, presente no inconsciente coletivo e o ego. Então, até mesmo a imagem de Deus, cada um tem a sua. Para Jung, o arquétipo de Deus tem grande relação com o self, esse eu superior aqui, essa instância que abriga a imagem divina na psique, que seria um princípio organizador da personalidade da pessoa, capaz de dar significado ao símbolo. Assim como Deus, o arquétipo do self
só pode ser conhecido pela sua expressão no mundo concreto, uma vez que está além dos limites da consciência racional e da sua capacidade de apreensão. O que mostra que a vivência desse arquétipo, desse self, desse eu superior, é ao mesmo tempo vital e perturbadora para o homem, porque é carregada de intensa e profunda experiência. Então, assim como a vivência do arquétipo da divindade, que eu falei assim, eu mencionei o self como uma estrutura totalizadora desse processo. E eu quis evidenciar que, para tanto, é necessário o engajamento do ego, desse eu sou, que irá responder às solicitações do processo de individuação, o qual Jung conceitua como sendo o processo pelo qual os seres individuais se formam e se diferenciam, e, em particular, é o desenvolvimento de um indivíduo psicológico como um ser distinto da psicologia geral e coletiva. Essa individuação, ou seja, esse ato autorrealizador, se torna um ato de significação religiosa, uma vez que confere significado ao esforço individual. Por outro lado, poder-se-ia dizer que o ato de viver se dá por meio de uma dinâmica dialética, onde conflitos e resoluções interagem constantemente, dando significado à existência humana. Então, no âmbito das interações entre indivíduo e psique coletiva, Dr. Jung entende que a existência de uma atitude religiosa viva e válida é o único meio capaz de promover essa conciliação. Ao tratar a questão do arquétipo, dessas imagens primordiais, o Dr. Jung relata a importância dos sonhos na sua obra de psicologia e de religião. Ele diz que os sonhos têm 4 causas. Uma é a doença física, 2 é o afeto ou a emoção violenta, produzidas pelo amor, pela esperança, pelo medo ou pelo ódio. 3, o poder e a astúcia do demônio, isto é, de um deus pagão ou de um diabo cristão. 4, os sonhos enviados por Deus. Então, ele diz que o sonho, né, na sua obra lá da psicologia e religião, tem essas 4 causas. Por ser, por ser o impulso, digamos assim, o impulso religioso arquetípico, ele pode mudar de imagem, como, por exemplo, quando acontece o empoderamento do ego, e através dele, a ruptura do mesmo com o self, quando o ego passa a poder tudo. Esse é o perigo das pessoas que dizem, eu posso tudo. Aí tem perigo. A responsabilidade não vem mais de fora. Então, essa imagem do divino, digamos assim, vamos dar uma ideia, né? Eu sou filha de Chapanã, então eu posso tudo. Né? Mas na realidade, eu não posso nada. Então, esse eu posso tudo, já está deixando o Chapanã de fora. Não, 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 não. Isso já não serve para nada, entendeu? Então, eu é que posso, eu que faço, eu que resolvo, né? É quando ele diz que o ego passa a poder tudo. Então, a responsabilidade não vem mais de fora. Não é esse paizinho de amor, né? Que eu posso até me dar mal amanhã depois e dizer que foi culpa dele porque ele não me ajudou. Não. Então, a responsabilidade não vem mais de fora. Tudo está nas mãos do indivíduo, nas minhas mãos. E com isso, outras questões são tratadas como divinas. Então, eu não dependo mais do Deus. Eu já sou Deus. Como, por exemplo, observar-se hoje o
o endeusamento, vamos dizer assim, em relação ao dinheiro e à ciência. Essa fé cega, antes atribuída ao assim disse o Senhor, encontra-se hoje transferida para a ciência, que ensina com toda a sua antiga inviolabilidade mantida intacta. Porque a ciência não mexe, é muito difícil a ciência mexer, dar espaço, né? Para algo novo entrar, que não seja dentro daqueles padrões rígidos antigos. Então, junto com essa mudança em relação à ideia de Deus, onde o Deus religioso muda para esse Deus laico, como o dinheiro ou o poder, verifica-se a mudança em relação à forma de lidar com a fé e com os outros indivíduos. É possível ver e viver a individuação da sociedade junto com a necessidade de pertencimento a um grupo, ou seja, um período de transição com grandes dificuldades, onde se age muitas vezes pelo dinamismo matriarcal, onde tudo acontece de forma mágica ao mesmo tempo em que os indivíduos vivem e são regidos pelo dinamismo patriarcal. Em conjunto com essas modificações e dificuldades encontradas nas relações sociais, a visão sobre a religião e a relação entre o homem e Deus sofreu mudanças, principalmente quando citadas algumas, principalmente quando citadas algumas igrejas, como as neo, né, que é neopentecostais, saiu. Um dos grupos de igreja, dentre as igrejas evangélicas, obviamente, que tratam essa questão de uma forma que aproxime Deus das pessoas e faça com que ele seja obrigado a dar o que é pedido através de um pagamento, que é o que a gente vê hoje em dia, né? O dízimo. Ou seja, hoje existe um novo perfil do sagrado, onde a fé é o grande instrumento e o reino de Deus que não distribui necessariamente justiça, mas benesses, principalmente materiais e individuais. Eclesiologicamente, há congregacionalistas e episcopais de governo num modelo de administração eclesiástica centralizados na figura do bispo, do missionário, do apóstolo, do pai de santo ou da mãe de santo. Então, tais personagens se configuram como líderes, até carismáticos, que governam de uma maneira personalista, centralizadora e autoritária os seus movimentos. E, às vezes, designando a si mesmo como apóstolos, como eu digo, pai de santo. O santo tem pai? Isso é uma questão para se pensar, né? Até missionários. E aos seus empreendimentos, como igreja, templo, barracão, comunidade, ministério. Ai, os nomes são tantos que... Bom, a vivência religiosa, ela permeia esse processo de individuação, uma vez que remete o sujeito às experiências que facilitam a ampliação da consciência através do contato entre os aspectos individuais e coletivos oriundos da psique. E essa vivência pode ser comparada à experiência do inconsciente coletivo, porque coloca o homem em contato com a sua própria essência e é entendida através de seu simbolismo, possibilitando uma maior apreensão, digamos assim, do arquétipo que lhe dá a sua energia. O processo de individuação, dessa totalidade, deste equilíbrio humano, digamos assim, de tudo aquilo que cada um de nós é, ele é permeado pela vivência religiosa, uma vez que as religiões ela têm o objetivo de proporcionar o desenvolvimento psíquico através da relação
consciente, inconsciente, ou seja, o diálogo entre o ego e o self, que é indispensável para o desenrolar deste processo, que vai possibilitar, então, o desenvolvimento psíquico, vai fortalecendo o psiquismo e aumentando a confiança que cada um sente em si mesmo. Por fim, as religiões são vistas como manifestações arquetípicas pela psicologia analítica, já que falam da correlação entre seus símbolos e o significado atribuído individualmente pelas pessoas, além de proporcionar a comunicação ego-self num espaço protegido pela presença do outro no interior do homem. E o luminoso só pode ser vivenciado quando há ressonância dessa vivência no mundo interior, demonstrando então que o encontro com esse sagrado não pode ser satisfatório quando focado apenas no mundo externo. Tipo assim. Eu vou praticar um ritual para ganhar muito dinheiro. Isso aí não tem nada de luminoso, isso aí. Isso aí eu tô nesse encontro aí com esse sagrado, né? Só focado apenas no mundo externo. Tá, mas e o lá dentro como é que fica? Todas aquelas questões de complexo, sombra, é, coisas reprimidas, a persona, essa máscara, tirar essa máscara e se apresentar para a sociedade realmente como a pessoa é, porque ninguém é bonzinho, ninguém é queridinha, né? Então, como é que fica isso, né? É complicado isso aí. Agora nós vamos entrar na área dos arquétipos, dos mitos, dos protótipos, da simbologia, e vamos procurar entender mais isso aí para a gente conseguir chegar nesse Chapanã, nesse Obaluayê, né, nesse Omulu, no Sapatá, né, de uma forma que a gente consiga entender o que ele está dizendo para nós. Então vamos juntos explorar os arquétipos, os protótipos, os mitos, os símbolos, em diversas abordagens psicológicas, especialmente no contexto dos orixás, tá? Essa fala que eu fiz antes dessa questão desses arquétipos e mitos aqui, vai nos convidar a refletir sobre a rica complexidade espiritual que envolve esses conceitos como transe, possessão, e além de oferecer uma visão filosófica grega sobre o que significa arquétipo. E é uma oportunidade maravilhosa para abrir diálogos e aprofundar o nosso entendimento sobre essas questões fascinantes. Então, incorporar conceitos de arquétipos, mitos, protótipos e símbolos da psicologia junguiana na religião afro-brasileira é uma maneira riquíssima de entender como essas tradições influenciam e modam o cotidiano dos seus praticantes. Então, vamos lá. Arquétipo. Na religião afro-brasileira, como no candomblé e a umbanda e as suas vertentes, né? Sei lá se são suas vertentes, acho que não são. O candomblé que é a vertente deles, né? Mas vamos lá, Jeje, Jexá, Cambim, Daré, Queto, Ió, Nagô, é esse povo todo, né? Os orixás podem ser vistos como arquétipos junguianos, né, na religião afro-brasileira, tá? Os orixás, eles podem ser vistos como arquétipos junguianos. Cada orixá, ele possui características específicas que representam aspectos universais da experiência humana, como a força, a sabedoria, a maternidade, a justiça, o amor, a paz e tantas outras coisas. Então, 3 exemplos rápidos, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Oxalá, ele tem o arquétipo da sabedoria e da liderança.
Yansan tem o arquétipo da coragem e da tempestade. Oxum, o arquétipo do amor e da maternidade. Muito bem. Esses arquétipos, eles ajudam os praticantes a se conectar com diferentes aspectos de si mesmo e da vida através da reverência e das práticas religiosas. Já os mitos nas religiões afro-brasileiras são as lendas dos orixás que contam suas origens, os seus feitos, os seus ensinamentos. Então, essas narrativas são transmitidas oralmente e ajudam a explicar os valores, as leis naturais e as relações humanas. Por exemplo, a história de Exu. Exu, o mensageiro entre os humanos e os deuses. Ele ilustra a importância da comunicação e da mediação na nossa vida contemporânea. É isso que ele está mostrando. A importância da comunicação e da mediação na nossa vida cotidiana. Eu não estou falando disso no aspecto de o mensageiro mesmo. Eu não estou falando agora da religião. Eu estou falando do que ele mostra para nós, né? Esse símbolo dele mostra para nós, ele vai ilustrar essa importância da comunicação e da mediação na nossa vida cotidiana com todo mundo. Já os protótipos, eles podem ser vistos nas práticas rituais e tradições culturais que servem como modelo para a conduta dos praticantes. As cerimônias, as oferendas, cantigas, são exemplos de protótipos que orientam os comportamentos e reforçam a conexão com os arquétipos e mitos dos orixás. Os símbolos. Os símbolos da religião afro-brasileira são riquíssimos e variados, incluindo objetos sagrados, cores, comidas, vestimentas, tudo associado a cada orixá. Por exemplo, as cores de cada orixá, cada um tem a sua cor específica, claro. Por exemplo, a Oxum, né? Ela é associada ao amarelo e o ouro. O Ogum, né? No candomblé e suas vertentes, Ogum ao azul e ao ferro. Em Cabinda é o vermelho e verde, e assim sucessivamente. E também o ferro, né? Os objetos, essas ferramentas e instrumentos, tipo a espada de Ogum, o leque de Yansan, eles têm significados simbólicos profundos. Quando eu falar do orixá Yansan, borboleta, vento, vocês vão entender bem o que representa esses objetos, a simbologia deles, a função arquetípica, é maravilhoso. As comidas, né, são todos os pratos específicos que são oferecidos de acordo com o orixá, como parte do ritual e da cerimônia, né? Agora, no cotidiano. No cotidiano, a influência desses elementos se manifestam na maneira como os praticantes interpretam as suas experiências, como eles tomam decisões, como eles buscam equilíbrio e harmonia. As lições e símbolos dos orixás, eles ajudam a guiar as ações e a compreensão do mundo dos fiéis, proporcionando um senso de identidade e de conexão espiritual. E essa tradição, ela oferece uma base sólida para o crescimento pessoal e espiritual, alinhada com a psicologia analítica de Jung, que valoriza essa integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. Então, o tema que aqui levanto, ele é um tema profundo e relevante para a compreensão da dinâmica psicológica dentro das práticas religiosas afro-brasileiras. E aí eu vou explorar algumas maneiras de abordar essas questões. Vamos ver se vocês me ajudam nessa questão.
Interpretação psicodinâmica. Os assentamentos incorretos dos orixás, quando uma feitura é mal feita, pode ser vistos como uma manifestação de conflitos internos ou sombras inconscientes. Esse aspecto sombrio pode surgir quando há uma dissonância entre os praticantes e os arquétipos representados pelos orixás. Isso aqui é muito interessante. A análise de sonhos e símbolos que incentive o praticante a explorar os seus sonhos e símbolos que surgem em suas práticas. Muitas vezes os sonhos podem revelar aspectos inconscientes que precisam ser trabalhados. Vamos ver uma situação aqui, gente. Quando a pessoa vai fazer uma obrigação, né? Vai fazer o seu recolhimento para uma obrigação de cabeça, e sei lá eu como é que é, ela, depois do ritual, da prática do ritual, a pessoa diz que tem uma sonolência muito grande, né? A explicação para isso é que o orixá está comendo, né, naquele momento, mediante o ritual, e essa energia fica muito densa, o ori fica fervendo, a energia é densa, né? Então, a pessoa tem sono. Esse, eu acredito que seja o melhor momento, né, para se dormir, lógico, né, depois de cumprida toda a ritualística, dormir e, se a pessoa sonhar, entender aquele sonho, falar daquele sonho, para entender a mensagem que ali está contida, porque o orixá, naquele momento, ele está falando com a pessoa. Vejam bem, pessoal, o sonho, ele não tem linguagem. O sonho não fala. Ele simboliza. A gente até pode ouvir coisas, tem gente que sonha numa conversa e lembra. Tem pessoas que sonham numa conversa e não lembram, entendeu? Mas o sonho em si, o inconsciente, ele não fala. Ele não tem som. Ele não tem palavra. Então, ele simboliza. Por isso a importância do símbolo, né? Então, eu acredito que naquele momento daquela ritualística, passado, quando, né, tudo é recolhido e a pessoa vai dormir, ela ali tem muito a dizer, se a pessoa prestar atenção. Tem um outro fator também dentro da religião, que é com que eu trabalho, que é essa terapia e essa orientação, o apoio, né, de um terapeuta que compreenda a psicologia analítica, né, pode ser crucial para ajudar o praticante a interagir nessas sombras, a integrar essas sombras, falar com essas sombras, entender essas sombras, transformando as relações negativas em positivas. A reavaliação e a correção dos assentamentos. Isso é muito importante. Rever e corrigir os assentamentos pode ser uma forma de restaurar o equilíbrio espiritual e psicológico. Aqui no Rio Grande do Sul, impera muito uma vertente chamada cabinda. Eu já vi cabinda com 8 orixás assento, também já vi cabinda com 16 orixás assento. Eu não vou discutir o culto em si, não é a minha questão aqui. Tá? Mas assim, ó, eu acredito que muitas vezes há um erro no assentamento. Tá? Então, rever e corrigir os assentamentos pode ser uma forma de restaurar esse equilíbrio
espiritual e psicológico. Tem como saber? Sim, tem como saber. Claro que tem como saber. Né? Para isso é feito um estudo, uma avaliação a respeito disso aí. Né? Isso é lógico que atendimento, a pessoa narrando, já dá para ver ali o estado da coisa, como funciona psicologicamente. Tá? Consulta com sacerdotes experientes. Né? Então a gente tem que encorajar até mesmo o praticante a consultar sacerdotes, né? Ai, não gosto desse nome, não, vamos lá, pai ou mãe de santo, né? Experientes, né? Para revisar e, se necessário, refazer os assentamentos. Quantos oris são tocados, né? Quanto que essa, não sei se o termo é esse, essa passagem do corpo é trocada, os pés ali, o Exu, olha, é um sarapatel. Tem muito erro? Tem, né? Muito bem. Depois disso, tem um ritual, esse ritual de purificação e reconsagração, que é realizar rituais de purificação para limpar essa energia negativa e reconsagrar os assentamentos pode ajudar a restabelecer uma conexão positiva com esses orixás. Ou melhor, botar ordem na casa, né? Arrumar, porque às vezes pessoas que se confiou não fez certo. Autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Trabalhar no autoconhecimento e no desenvolvimento espiritual pode ajudar o praticante a harmonizar os seus aspectos internos com os orixás. Por incrível que pareça, eu percebo que há uma necessidade muito grande dentro dessas religiões afro-brasileiras, e que a grande maioria não faz, que é o ato de meditar e reflexionar. Então, eu até acredito que se a gente incentivar essas práticas regulares de meditação e reflexão para o praticante se conectar mais profundamente com o seu ori, os orixás, é uma forma, sabe, excelente. Em algumas casas que eu tive, eu observei que a pessoa já chega na euforia, né, já vem do mundo e trazendo essa bagagem, né? E não se dá conta que aquele momento ali agora é um momento, ô Baluaê, é um momento de introspecção, de silêncio e vamos às práticas, né? A educação espiritual, para mim, é a coisa fundamental, que é aprofundar o conhecimento sobre os orixás e os mitos associados que ajuda o praticante a entender melhor essas energias em que ele está evocando, essa integração das sombras. Na psicologia junguiana, a integração das sombras, ela é um passo fundamental para alcançar a individuação. Aceitar e aceitação e integração, vamos dizer assim, né? Devemos incentivar o praticante a aceitar as suas sombras e a trabalhá-las para integrá-las, ao invés de suprimi-las. Então, isso pode envolver práticas terapêuticas e também espirituais. É aquelas coisas que a gente não aceita, é aquilo que a gente não entende, é aquilo que a gente não quer entender e que a gente bota debaixo do tapete. E o diálogo interior? É muito importante promover um diálogo interior entre esse praticante, os seus aspectos sombrios, que podem facilitar e muito a reconciliação e a integração dessas partes da psique, esse lado sombrio que nós temos. A comunidade e o apoio. Apoio da comunidade religiosa e espiritual pode ser vital para um praticante, para um irmão da casa, né? Grupos de estudo, suporte, participar de grupos de estudo,
ou suporte dentro da comunidade, pode fornecer orientação e apoio emocional, rituais coletivos, participar dos, não é de rituais, é dos rituais coletivos, reforça muito a conexão com os orixás e a própria comunidade, promovendo um senso de pertencimento e segurança. Então, abordando essas questões de maneira holística, combinando aspectos psicológicos e espirituais, pode-se ajudar o praticante a transformar as suas relações com os orixás e a encontrar um caminho mais harmonioso na sua prática religiosa. Então, para esse tema começar realmente a ser entendido, aqui estão 3 pontos que eu vou falar sobre o tema, tá? Quais são as principais correntes psicológicas que ajudam a entender o que é arquétipo? Como a definição filosófica grega de arquétipo se relaciona com a visão contemporânea sobre o orixá? E de que maneira o conceito de arquétipo pode influenciar a compreensão do transe ou possessão em contextos espirituais? Bem, essas perguntas e frases, elas podem servir como um ponto de partida para discussões e reflexões sobre a importância dos mitos, arquétipos, protótipos, símbolos, suas funções na evolução tanto coletiva quanto individual. A diferença entre o arquétipo e o protótipo é fundamental para a compreensão de como esses conceitos, digamos assim, se aplicam à psicologia e à experiência humana e também à experiência com o próprio orixá, né? Então, eu vou dar aqui algumas principais distinções a respeito disso, né? Vamos ver aqui a questão do arquétipo. A definição de arquétipos são esses padrões universais e atemporais que representam formas primordiais de experiência humana. Eles são considerados como estruturas psíquicas que influenciam o comportamento e a percepção de todos os indivíduos. A origem. O conceito de arquétipo é frequentemente associado à filosofia platônica, onde é visto como uma forma ideal ou um modelo de alguma coisa, a partir do qual todas as coisas se manifestam. Na psicologia analítica de Jung, os arquétipos são entendidos como imagens e símbolos universais que emergem do inconsciente coletivo. A natureza. Arquétipos são considerados transcendentais e cósmicos, representando aspectos fundamentais da experiência humana, como o herói, a mãe, o sábio, o velho, a jornada, entre outros. A função deles, a função do arquétipo, né? Eles servem como guia para a compreensão de narrativas e mitos, ajudando a moldar a identidade cultural e individual. O protótipo. A definição de protótipo são representações específicas que emergem da experiência individual e coletiva. Eles são versões concretas e particulares de um arquétipo, adaptadas a contexto e a realidades específicas. A origem, o conceito de protótipo, ele é mais recente e ele se refere a como as experiências pessoais e sociais moldam a percepção e a manifestação de arquétipos em situações concretas. Já a natureza do protótipo, eles
são considerados psíquicos e refletem a singularidade de cada indivíduo, representando como os arquétipos se manifestam na vida real. A função dos protótipos, eles ajudam a entender como o arquétipo, né, como os arquétipos se traduzem em comportamentos, crenças, identidades individuais, permitindo uma análise mais detalhada das experiências pessoais. Os mitos. A definição dos mitos como narrativas tradicionais, que geralmente envolve seres sobrenaturais, deuses ou heróis, explicam aspectos fundamentais do mundo natural, a origem da humanidade, os fenômenos naturais ou das práticas culturais. São histórias que foram transmitidas oralmente de geração em geração antes de serem registradas por escrito. A origem dos mitos é profundamente enraizada nas culturas antigas. Eles surgiram para explicar o inexplicável e dar sentido às experiências humanas. Cada cultura desenvolveu o seu próprio conjunto de mitos que refletiam as suas crenças, os seus valores e o ambiente ao seu redor. Então, os mitos gregos, por exemplo, são diferentes dos mitos nórdicos. Os mitos nórdicos são diferentes dos mitos iorubás, e assim sucessivamente, mas todos eles servem para explicar a realidade de suas respectivas culturas. Já a natureza dos mitos é tanto simbólica quanto literal. Eles contêm elementos de ficção e de fantasia, mas são percebidos como verdadeiros dentro do contexto cultural que os criou. Então, os mitos usam personagem, eventos extraordinários para transmitir mensagens sobre a vida, sobre a moralidade e sobre o cosmos. Então, eles servem como uma ponte entre o mundo humano e o divino, oferecendo uma maneira de entender o mundo e o lugar do ser humano nele, no mundo. A função dos mitos. Então, o mito tem várias funções importantes, tá? Ele é explicativa, porque, né, explica a origem do universo, dos fenômenos naturais, da existência humana. Por exemplo, mitos de criação ou mitos da criação contam como o mundo e a humanidade foram formados. Cultura e educação. Transmite os valores, as normas e crenças de uma cultura. São usados para ensinar lições morais e éticas às novas gerações. Aqui eu vou fazer uma parte. Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, porque eu gosto muito de mitologia, eu pude perceber o seguinte: dentro da cultura africana, dentro do continente africano, não importa qual a tribo, não importa qual estado, não importa o que seja, dentro do continente africano, eles não praticam a religião. Eles vivem a religião. É diferente. A cultura africana, ela é vivida 24 horas por dia. Não é como aqui no Brasil, que nós temos a nossa cultura, paramos num determinado horário e vamos ao templo, à casa de religião, ao barracão, à roça, ao sítio. Não. Não, lá não. Lá é 24 horas por dia. Então, por isso que o mito, sendo cultural e educativo, ele justamente vai transmitir os valores, normas e crenças de uma cultura.
que é o que o continente africano, nas suas variadas vertentes, faz 24 horas por dia. E são usados para ensinar lições de morais, né, e ética, né, às novas gerações. Então, eles precisam o quê? Vivenciar. E para vivenciar é 24 horas por dia. Bom, os mitos na parte social e identitária. Então, eles fortalecem a coesão social e a identidade cultural, unindo as pessoas através de uma história comum, ritual e religiosa. Muitos mitos estão ligados a rituais religiosos e cerimônias. Eles fornecem o pano de fundo para práticas religiosas e são usados para invocar proteção ou favor dos deuses. Então, gente, enquanto arquétipos são padrões universais e atemporais que influenciam a psique humana de maneira geral, os protótipos são as manifestações específicas e individuais desses padrões em contextos concretos. E a distinção entre os dois é muito importante para uma análise psicológica e para a compreensão da evolução pessoal e coletiva. A interação entre mito, arquétipos e protótipos é fascinante e profunda. Tá? Deixa eu dar um pouquinho, eu vou aprofundar mais um pouquinho essa interação entre mito, arquétipos e protótipos, porque é gostoso. Deixa eu falar um pouquinho mais de mito para vocês. Bom, os mitos são histórias tradicionais que explicam os mistérios da vida, né? Os fenômenos naturais e as origens culturais de uma sociedade. Então, eles muitas vezes envolvem deuses, heróis e eventos sobrenaturais que são passados de geração em geração, né? Já os arquétipos, que é esse termo popularizado por Carl Gustav Jung, são símbolos universais e primordiais que surgem repetidamente em mitos, sonhos e na cultura popular. Então, eles representam esses padrões de comportamento, experiências humanas fundamentais. Tá? Um exemplo disso que eu vou dar para vocês: o herói. Ele representa a coragem e a jornada de superação de desafios. A sombra representa os aspectos ocultos e reprimidos da personalidade. A grande mãe representa a nutrição, a criação e a proteção, e etc, e etc. Né? Os protótipos, que são os primeiros exemplos ou modelos a partir dos quais outras formas são desenvolvidas, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma trocadilho aqui. Eu trabalho numa fábrica de semijoias, né? Eu estou criando uma peça. Então, eu vou desenhar, eu vou esboçar a peça, arquétipo. Aí agora eu vou, ok, foi aprovada, agora eu vou para a forma, para fazer a peça. É o protótipo. Em termos culturais e psicológicos, um protótipo pode ser visto como uma ideia ou imagem original que serve de modelo para outras criações também. Então, como é que eles interagem? Então, vamos ver como é que os mitos interagem com os arquétipos. Os mitos frequentemente contêm arquétipos. Por exemplo, a jornada do herói é um arquétipo comum encontrado em mitos ao redor do mundo inteiro, né? Sempre tem. Somente aqueles filmes, aquelas histórias romanas, sempre tem o herói. Os arquétipos nos mitos ajudam a transmitir verdades universais sobre a experiência humana, tornando essa história ressonante através de diferentes culturas e épocas. Mitos e protótipos.
Mitos podem servir como protótipo cultural. Eles estabelecem padrões e modelos que influenciam narrativas futuras. Por exemplo, muitas histórias modernas de super-heróis são baseadas nos protótipos estabelecidos pelos mitos gregos de deuses e semideuses. Agora, o arquétipo e o protótipo. O arquétipo pode ser considerado protótipo, digamos assim, um protótipo psicológico, né? Então, o arquétipo pode ser considerado protótipo psicológico. Então, eles são os modelos, os protótipos são os modelos originais que moldam as nossas percepções e comportamentos. Um arquétipo como o herói, ele pode ser visto como um protótipo para todas as histórias de superação e aventura que encontramos na literatura e no cinema. Em suma, mitos, arquétipos e protótipos, eles se entrelaçam para formar a base da narrativa humana, influenciando como entendemos nós mesmos, nós e o mundo ao nosso redor. Então, assim, muito importante, mito, arquétipo, símbolo, protótipo de um orixá é muito importante na vida de uma pessoa. A partir daí, ela começa a se auto-entender. Por que que aquela energia, a partir do momento que ela é até um iniciado, um praticante, um filho de santo, ela tem aquela energia, ou por que que aquela energia não está fluindo como deveria fluir, ou se tem alguma coisa errada, ou foi colocado errado. Isso é muito importante. E a gente começa a saber através disso aí, né? Então, as principais correntes psicológicas que eu mencionei aqui vão ajudar a entender também essa questão de arquétipos. Por exemplo, a psicanálise de Freud. Dr. Freud aborda os arquétipos como produtos da experiência humana ao longo dos séculos, referindo-se a eles como resíduos mnemônicos. Ele considera que esses arquétipos são manifestações de complexos inconscientes, por exemplo, como o complexo de Édipo, que se tornam compreensíveis apenas em um contexto filogenético. Depois eu vou explicar isso aí. A psicologia analítica de Jung. Jung distingue os arquétipos como imagens arcaicas que residem na camada mais profunda do inconsciente. Então, para ele, os arquétipos são disposições psíquicas inconscientes que geram imagens arquetípicas, sendo essas últimas as representações que podemos conhecer. Depois tem a psicologia transpessoal. Então, esta abordagem não se opõe a Freud nem a Jung, mas busca integrar as suas ideias, considerando os arquétipos em um contexto mais amplo que inclui, né, as experiências espirituais e a validação individual dessas experiências. Então, essas correntes, elas oferecem diferentes perspectivas sobre a natureza e a função dos arquétipos, contribuindo para uma compreensão mais rica e complexa do tema. Deixa eu ver aqui, como a definição filosófica grega de arquétipo, ela se relaciona com a visão contemporânea sobre os orixás. A definição filosófica grega de arquétipo, que se refere a um modelo ou um padrão subjacente a partir do qual algo se desenvolve, pode ser relacionada à visão contemporânea sobre os orixás de várias maneiras. Primeiro, um modelo e uma representação. Então, na filosofia grega, o arquétipo é visto como um modelo a partir do qual as cópias são impressas.
Da mesma forma, os orixás, eles podem ser considerados arquétipos que representam aspectos universais da experiência humana, servindo como modelos para comportamentos, emoções e relações. Eles encapsulam qualidades e características que são reconhecidas e reverenciadas nas práticas espirituais e culturais. Essas imagens arquetípicas, assim como os arquétipos junguianos são expressos através de imagens arquetípicas, os orixás também se manifestam em formas simbólicas e rituais que refletem as suas essências. Então, essas manifestações ajudam os indivíduos a se conectarem com os aspectos mais profundos de si mesmo e da coletividade, funcionando como guias espirituais e psicológicos, inclusive. Tá? Essa validação da experiência espiritual. A visão contemporânea sobre os orixás também envolve a validação da experiência espiritual individual, semelhante à interpretação dos mitos que são propostos, por exemplo, por Wilber, que sugere que a compreensão dos arquétipos ela deve ser validada pela experiência pessoal. E isso se alinha com a forma como os orixás são vivenciados nas tradições afro-brasileiras, onde a experiência direta e a relação pessoal com essas entidades são fundamentais. A interpretação cultural e social. A definição grega de arquétipo também implica uma relação com a cultura e a sociedade. Então, os orixás, enquanto arquétipos, não apenas refletem aspectos individuais, mas também estão profundamente enraizados nas tradições sociais e culturais, servindo como um meio de conectar os indivíduos, a sua herança cultural e a visão de mundo vigente. Então, essas relações mostram como a noção de arquétipo, tanto na filosofia grega quanto na contemporaneidade, pode ser uma ferramenta poderosa para entender a complexidade das experiências humanas e espirituais, especialmente no contexto das tradições afro-brasileiras. Então, de que maneira o conceito de arquétipo ele pode influenciar a compreensão do transe ou da possessão em contextos espirituais? Vamos lá. A representação de aspectos psíquicos. Os arquétipos eles podem ser vistos como representações de aspectos universais da psique humana. Já sabemos disso. Então, durante experiências de transe ou de possessão, os indivíduos podem se conectar com esses arquétipos, manifestando comportamentos, as emoções e as características que refletem essas imagens arquetípicas daquele orixá. Isso sugere que a possessão ela pode ser uma forma de acessar e expressar conteúdos inconscientes que estão relacionados a esses arquétipos. Essa conexão com o inconsciente coletivo. O Dr. Carl Gustav Jung propôs que os arquétipos eles residem no inconsciente coletivo, que é essa camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Durante o transe, os praticantes podem acessar esse inconsciente coletivo, permitindo que as energias e as qualidades dos orixás ou de outras entidades espirituais se manifestem. Essa conexão pode proporcionar uma experiência de transcendência e de ligação com algo maior do que o eu individual. Esse ritual e esse simbolismo associados ao transe e à possessão, muitas vezes incorporam símbolos e imagens arquetípicas que ajudam a facilitar essa experiência. Esses símbolos podem atuar como gatilhos que evocam estados alterados de consciência,
permitindo que os participantes se conectem com os arquétipos de maneira mais profunda. A presença de arquétipos nos rituais pode ajudar a estruturar a experiência, vai estruturar essa experiência e dar sentido ao que está sendo vivenciado. Vou dar um exemplo disso aí. Um babalaô vai iniciar, por exemplo, um batuque, vamos dar isso como exemplo. Vai ter uma sessão de batuque, né? Quem é o regente da casa? Onde será realizado o batuque? Xangô. O dirigente da casa, o sacerdote da casa, ele vai em algum determinado lugar e pega dois machados de duas faces, cada um. Cada machado tem duas faces, né? Machados de Xangô. Arreia no quarto santo, né? Na frente ali. Quarto santo não sei se é esse o nome, mas enfim, arreia ali na frente e como maneira de mostrar que esse símbolo é o regente da casa, é essa energia que vai reinar e todos serão bem-vindos, todos os outros irmãos orixás serão bem-vindos, né? Mas isso vem mostrar que aquele símbolo ali é o símbolo que vai mandar, digamos assim, no pedaço daquele momento ali, né? Essa validação da experiência espiritual. A compreensão dos arquétipos pode também oferecer uma estrutura para validar a experiência de transe e de possessão. Então, ao reconhecer que essas experiências podem ser manifestações de arquétipos universais, os indivíduos podem encontrar um significado mais profundo em suas vivências, evitando interpretações reducionistas que podem, assim, deslegitimar, né, as suas experiências espirituais, digamos assim. Essa é a integração psicológica. A experiência de transe ou possessão ela pode ser vista como uma oportunidade para a integração de aspectos da psique que podem estar reprimidos ou não reconhecidos. Então, através das manifestações de arquétipo, os indivíduos podem explorar e integrar partes de si mesmo que são representadas por essas entidades, promovendo uma procura de cura e de autoconhecimento. Então, essas influências, elas mostram como o conceito de arquétipo ele pode enriquecer a compreensão das experiências de transe e possessão, oferecendo uma perspectiva que integra aspectos psicológicos, espirituais e coletivos. Certo? Como se formam essas características arquetípicas na mente humana? As características arquetípicas, né, na mente humana, elas se formam através de uma combinação de fatores psicológicos, culturais e evolutivos. Então, aqui estão algumas maneiras pelas quais essas características se desenvolvem, para que as pessoas consigam entender, né? Como é que se formam essas características arquetípicas, né, na mente humana? Então, vamos lá. Essa experiência coletiva e histórica. Os arquétipos eles são considerados resquícios de experiências coletivas que foram acumuladas ao longo da história. Jung sugere que esses arquétipos são sedimentados no inconsciente coletivo, refletindo padrões universais de comportamento e de emoção que surgem em resposta a experiências comuns, enfrentadas por diferentes culturas e por sociedades ao longo do tempo. Não podemos nunca esquecer da herança genética e psíquica. O Jung também argumenta que os arquétipos eles estão relacionados à herança psíquica. Isso significa que, embora as imagens arquetípicas não sejam herdadas diretamente,
A capacidade de produzir estas imagens é uma predisposição inata. Então, assim, a mente humana, ela possui estrutura que permite a manifestação de arquétipos que se expressam em sonhos, em mitos e em rituais. O desenvolvimento pessoal e social. As características arquetípicas também se formam através do desenvolvimento pessoal e das interações sociais. E desde a infância, os indivíduos são expostos às narrativas, a mitos e símbolos que refletem arquétipos. Então, essas experiências, vamos botar assim no plural, moldam a maneira como as pessoas percebem e interpretam o mundo, influenciando nas suas reações emocionais e comportamentais. Rituais e práticas culturais. Os rituais e práticas culturais desempenham um papel crucial na formação, né, e na expressão de características arquetípicas. Então, através da participação em rituais, os indivíduos podem vivenciar e internalizar os arquétipos associados a essas práticas, reforçando essa conexão com aspectos universais da experiência humana. Esse processo de individuação que tanto Jung fala, né? Que essa jornada de autodescoberta e de integração de diferentes aspectos da psique que nós temos, né? Nossa persona, nossos complexos, as nossas sombras, os nossos defeitos, a nossa jornada. Olha, é infinito. Então, durante esse processo, os indivíduos podem se deparar com arquétipos que representam partes de si mesmo, que precisam ser reconhecidas e integradas. Isso pode levar a uma maior compreensão e expressão das características arquetípicas. Essa interpretação pessoal e espiritual. Então, a interpretação pessoal das experiências espirituais e psicológicas também contribui para a formação de características arquetípicas. Cada indivíduo pode vivenciar e interpretar arquétipos de maneira única, influenciando como se esses padrões se manifestam nas suas vidas e em suas práticas espirituais. Então, esses fatores, eles interagem de maneira complexa para moldar as características arquetípicas na mente humana, resultando em uma rica tapeçaria de experiência e expressões que refletem tanto a individualidade quanto a coletividade. Pode-se dizer que está associado à ancestralidade pessoal? Sim. Pode-se afirmar que as características arquetípicas estão associadas à ancestralidade pessoal, especialmente no contexto da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E aqui eu vou mostrar algumas maneiras pelas quais essa associação se manifesta. Pela herança psíquica. O Jung propôs que os arquétipos são parte do inconsciente coletivo, que é uma camada da psique compartilhada por todos os seres humanos. Muito bem. Então, essa herança psíquica inclui traços e experiências que foram acumulados ao longo das gerações, refletindo a ancestralidade e a história da humanidade. Assim, os arquétipos podem ser vistos como resquícios de experiências ancestrais que influenciavam ou influenciam até hoje, né, a psique individual. Esses traços minêmicos. Jung também fala sobre a retenção de traços minêmicos, que se refere à ideia de que cada indivíduo carrega em sua psique elementos da experiência coletiva dos seus antepassados. Então, esses traços
Eles podem se manifestar em comportamentos, em emoções e reações que são influenciados por experiências passadas de geração anteriores. Na psicologia analítica de Carl Jung, o traço minimênico refere-se à capacidade de recordar e lembrar de informações, de experiências e memórias. Jung acreditava que a memória, ela não é apenas um processo passivo, mas também envolve os aspectos ativos e dinâmicos da nossa psique. Então, nós estamos atrelados à nossa ancestralidade. Aqui eu vou abrir um parêntese para que fique mais claro, né? Para uma breve explicação para entendimento dos principais conceitos relacionados ao traço minimênico na psicologia analítica. 1. O inconsciente pessoal. Esse é o aspecto do inconsciente que contém memórias e experiências pessoais que não estão na consciência imediata, mas podem ser acessados quando necessário. 2. O inconsciente coletivo. Este é um nível mais profundo do inconsciente que contém arquétipos e símbolos universais. Então, as memórias, as experiências armazenadas aqui são compartilhadas por toda a humanidade e pode se manifestar em sonhos, mitos e símbolos culturais. Essa individuação. Este é o processo de integração de todos os aspectos da psique, incluindo memória consciente e inconsciente, para alcançar um senso mais completo de si mesmo. Então, a memória, ela desempenha um papel crucial nesse processo, pois permite que o indivíduo reconheça e integre as suas experiências passadas. O Jung também explorou como as memórias podem ser influenciadas por arquétipos e símbolos, e como esses elementos podem se manifestar em nossas vidas de maneira significativa e reveladora. Então, tem essa identidade cultural e familiar. Então, essa ancestralidade pessoal, ela também está ligada à identidade cultural e familiar. Então, os arquétipos, eles podem se manifestar de maneira que refletem as tradições, os mitos, as histórias de uma cultura específica, que são transmitidos de geração em geração. E isso significa que a forma como os arquétipos se expressam em um indivíduo pode ser influenciado por sua herança cultural e familiar. Pode, pode sim. Rituais e práticas ancestrais. Então, essa participação em rituais e práticas que têm raízes ancestrais, ela pode sim reforçar a conexão com os arquétipos. Então, esses rituais, muitas vezes, eles evocam imagens, símbolos, né? Vamos lá, orixás que ressoam com a experiência coletiva de um grupo, permitindo que os indivíduos se conectem com as suas raízes e com os arquétipos que emergem dessa ancestralidade. Esse processo de individuação. Durante o processo de individuação, os indivíduos podem explorar e integrar aspectos da sua ancestralidade, reconhecendo como essas influências moldam a sua identidade e suas experiências. Isso pode levar a uma maior compreensão de como os arquétipos se manifestam nas suas vidas e como estão interligados com a sua história pessoal e familiar. Portanto, a ancestralidade pessoal, ela está intimamente ligada à formação e à expressão de características arquetípicas, refletindo a interconexão entre a psique individual e a experiência coletiva da humanidade. O humano, ele tem por composição mais de 28 mil genes. Cada um de nós tem, né, uma composição de mais de 28 mil genes. De que forma essas energias manifestam e atuam na genética? Vamos lá, a relação entre arquétipos, energias psíquicas e genética é um tema até complexo que envolve a intersecção entre psicologia, biologia e espiritualidade.
Embora a genética humana seja composta por mais de 28 mil genes, a forma como essa energia se manifesta e atua na genética, ela pode ser entendida através de algumas perspectivas. Interação entre genética e ambiente, isso é muito importante. Essa expressão genética é influenciada por fatores ambientais, incluindo experiências pessoais, culturais e espirituais. Então, essas energias psíquicas, que podem ser vistas como arquétipos ou padrões de comportamento, elas podem moldar a maneira como os genes se expressam. Por exemplo, experiências emocionais intensas ou traumas podem ativar ou desativar certos genes, um fenômeno conhecido como epigenética. Isso sugere que as energias psíquicas e as experiências vividas podem ter um impacto direto na expressão genética. A herança psíquica e comportamental. A ideia de que certos traços comportamentais e emocionais podem ser herdados de gerações anteriores está alinhada com a noção de que a ancestralidade influencia a psique. Arquétipos que emergem de experiências ancestrais, eles podem se manifestar em predisposição comportamentais que são, em parte, influenciados pela genética, como, por exemplo, características como resiliência, ansiedade ou tendências criativas, que podem ter componentes genéticos que interagem com as energias psíquicas e interagem com as experiências da vida. Isso é uma coisa. Arquétipos e estruturas neurológicas. A psicologia transpessoal, ela sugere que as energias psíquicas, incluindo arquétipos, podem influenciar as estruturas neurológicas do cérebro. A forma como o cérebro processa experiências e emoções pode ser moldada por essas energias, afetando a maneira como os genes são expressos. Por exemplo, a ativação de circuitos neurais associado a experiências espirituais ou arquetípicas pode ter um impacto na saúde mental e emocional, influenciando a expressão genética. As experiências espirituais e saúde. Então, as experiências espirituais, que muitas vezes estão ligadas a arquétipos, a essas ideias, podem ter efeitos benéficos na saúde física e mental. Estudos mostram que práticas espirituais e rituais podem sim reduzir o estresse, melhorar a saúde emocional e até influenciar a expressão genética relacionada a processos inflamatórios e imunológicos. Então, isso sugere que as energias psíquicas e espirituais podem ter um papel na regulação da saúde genética, a consciência e a evolução. A psicologia transpessoal, como discutido por Stanislav Grof e Ken Wilber, propõe que a consciência humana evolui em espiral e que as experiências espirituais e arquetípicas podem ser parte deste processo evolutivo. E essa evolução da consciência pode influenciar a forma como os genes são expressos à medida que os indivíduos se tornam mais conscientes de suas experiências e da sua ancestralidade, promovendo mudanças positivas na saúde e no comportamento. Veja bem aqui o que eu estou dizendo. A psicologia transpessoal, tanto de Grof como de Wilber, propõe que a consciência humana ela evolui em espiral. Evolui em espiral. É muito importante, voltando aos velhos tempos de desenvolvimento de mediunidade,
Botar o iniciado no meio do salão, no meio da casa, no meio do terreno, não sei aonde, no meio, e botar a criatura a girar. A psicologia transpessoal propõe que a consciência humana evolui em espiral. Tem que girar, 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 girar. Bom, em resumo, as energias psíquicas e arquetípicas podem interagir com a genética humana de maneira complexa, influenciando a expressão genética através de fatores ambientais. O ambiente que a gente vive influencia muito, experiências pessoais e a evolução da consciência. E essa interação sugere que a psique e a biologia, elas estão interligadas, refletindo uma abordagem holística para entender a natureza humana. Então, arquétipos, energias psíquicas, a psicologia transpessoal, ela pode ajudar muito na compreensão humana do dia a dia e no culto ancestral de várias maneiras, fazendo essa conexão com a ancestralidade. A compreensão dos arquétipos e das energias psíquicas, elas podem ajudar os indivíduos a se conectarem com as suas raízes ancestrais. Isso é especialmente relevante em cultos que valorizam a herança cultural e espiritual, permitindo que as pessoas reconheçam e honrem as experiências e sabedorias de seus antepassados. E essa conexão pode promover um senso de identidade e pertencimento. Essa integração de experiências, onde a psicologia transpessoal sugere que as experiências espirituais e emocionais, incluindo aquelas relacionadas a cultos ancestrais, podem ser vistas como parte de um processo evolutivo da consciência. Isso pode ajudar os indivíduos a integrar as suas experiências de vida, compreendendo como eventos passados, tanto pessoais quanto coletivos, influenciam também no seu comportamento e nas suas crenças atuais. Compreensão de padrões e comportamentos. Esse reconhecimento de que certos comportamentos e emoções podem ser influenciados por arquétipos e energias psíquicas permite que as pessoas reflitam sobre as suas reações e padrões de comportamento. Isso pode ser útil no dia a dia, ajudando a identificar e modificar comportamentos que não servem mais, promovendo um crescimento pessoal e espiritual. Aqui entra muito, né? Vamos dizer assim, Obaluayê, Chapanã, Sapatá, eles entram aqui, né? Modificar comportamentos, alterar situações, mudar padrões, rituais e práticas espirituais. Então, a compreensão dos arquétipos pode enriquecer a prática do ritual e dos cultos ancestrais, proporcionando uma base teórica para as tradições e das práticas espirituais. E isso pode levar a uma maior profundidade e significado nas práticas, ajudando os indivíduos a se sentirem mais conectados com o que estão fazendo e com a energia que eles estão invocando. A saúde mental e emocional. A psicologia transpessoal ela enfatiza a importância da saúde mental e emocional, sugerindo que experiências espirituais e a conexão com a ancestralidade pode ter efeitos positivos sobre o bem-estar. Isso pode ajudar os indivíduos a lidarem com o estresse e desafios diários, promovendo assim uma abordagem mais holística para a saúde. Aqui eu vou fazer um adendo. Nós estamos no ano 2025, ele é um 9, né? Ele é um 9, já falei disso, no tarô ele é o ermitão. O que que, o que vai estar em voga para Chapanã, para Sapatá, para Obaluayê, em termos de doença, neste 2025? Síndrome de burnout, estafa,
estresse, depressão, síndrome do pânico, tireoide, artrite, artrose, fibromialgia. Então, essa saúde mental e emocional é muito importante nesse ano, porque é um ano 9. Exploração da consciência. Então, essa abordagem proposta por Groff e Wilber sobre a evolução da consciência, ela pode incentivar os indivíduos a explorarem as suas próprias experiências espirituais e a buscarem um entendimento mais profundo de si mesmo. Isso pode levar a uma maior clareza sobre as suas crenças, valores e propósito de vida, influenciando positivamente as suas interações diárias e práticas espirituais. Veja bem, crença é um poço sem fundo, por incrível que pareça, porque a maior parte dos problemas que o ser humano tem na vida está associado às crenças dele. E isso é uma coisa que a gente precisa, quando trabalha em atendimentos, é limpar muito essa área de crenças, porque é complicado isso aí. Bem, em resumo, esse tema pode servir como uma ferramenta valiosa para a compreensão humana, né, ajudando a integrar essas experiências pessoais e ancestrais, promovendo essa saúde mental e emocional e enriquecendo práticas espirituais. E essa compreensão pode levar a uma vida mais consciente e significativa, tanto no dia a dia quanto no culto ancestral. Já o mito, ele desempenha um papel fundamental no contexto da individualidade e da espiritualidade. Então, eu e a minha espiritualidade, digamos assim. Especialmente quando se considera a relação entre a experiência pessoal com as tradições coletivas. Então, aqui algumas maneiras pelos quais o mito é importante nesse contexto. Estrutura de significado. Então, os mitos oferecem narrativas que ajudam os indivíduos a dar sentido às suas experiências de vida. Eles fornecem uma estrutura que pode ser utilizada para interpretar eventos pessoais e coletivos, permitindo que a pessoa compreenda o seu lugar no mundo e a sua jornada espiritual. Isso aqui é fundamental, gente. A conexão com essa ancestralidade. Então, os mitos frequentemente contêm sabedoria ancestral e refletem a experiência e valores de culturas passadas. Ao se conectar com esses mitos, os indivíduos podem sentir uma ligação com suas raízes e tradições, o que pode enriquecer a sua identidade e espiritualidade. Aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos lá. Na vertente de Queto, na linha de Queto, o Xangô Aganju, ele está associado à lava do vulcão. Aquela coisa que com muita força sai do interior da Terra, aquela coisa muito quente, muito forte, muito vibrante, né? Então, assim, se eu vou fazer uma conexão com a minha ancestralidade, por exemplo, dando um exemplo, com a minha ancestralidade, os mitos, frequentemente, eles contêm essa sabedoria ancestral. E eles refletem as experiências e valores dessas culturas passadas. Então, quando eu me conectar com esse mito, quando eu me conectar com com essa história, né, eu vou sentir uma ligação com essa raiz e com essa tradição, né? E isso pode enriquecer muito, vamos supor, a minha identidade e a minha espiritualidade. Qual é o orixá em sua sã consciência que não gostaria que o seu filho conhecesse? Né? Então, é uma questão de se pensar.
Exploração da psique. Os mitos podem ser vistos como expressões de arquétipos junguianos que representam esses aspectos universais da experiência humana. Então, através de uma análise e de reflexão sobre mitos, os indivíduos podem explorar suas próprias psiques e compreender melhor as suas emoções, os seus comportamentos e as suas motivações. Como no exemplo anterior que eu dei, de um Xangô Adanju, pelo Queto, se ele é a lava do vulcão, vocês imaginam a personalidade de um ser desse. Rançoso, explosivo, quente, já dá para ver que não leva desaforo para casa. Então, sabe, como é que tu lida com essa pessoa? Se você tem um orixá que é elemento água, como é que você lida com uma pessoa dessa? Tem que saber, né? Bom, catalisador de transformação. Os mitos muitas vezes retratam jornadas de transformação e de autodescoberta. Eles podem inspirar os indivíduos a embarcarem em sua própria jornada espiritual, buscando crescimento pessoal e evolução. Essa transformação pode ser vista como uma resposta às crises pessoais ou como um chamado para um propósito maior. Então, os mitos também são catalisadores de transformação. Essa integração dessas experiências que ajudam, esses mitos ajudam a integrar essas experiências espirituais e emocionais, permitindo que os indivíduos façam conexões entre sua vivência pessoal e as narrativas coletivas. Isso pode facilitar a compreensão de experiências místicas ou transcendentes, ajudando a dar sentido a momentos que podem parecer desconexão ou desconexos, digamos assim, ou confusos até, né? Espaço para reflexão. Ah, minha gente, o estudo e a contemplação de mitos oferecem um espaço para reflexão sobre questões existenciais como a vida, a morte, o amor, a busca. Essa busca por um significado. Então, minha gente, façamos o seguinte: vamos começar a pensar mais, vamos começar a melhorar a nossa conexão, vamos procurar explorar mais conhecimento, conhecer mais os arquétipos, os mitos dos orixás, e vamos começar a procurar desenvolver uma vida melhor. Trabalhar mais as crenças. Será que realmente as tuas crenças estão certas? Bom, eu tenho muito vídeo ainda para falar. Esse assunto, como eu já disse antes, vai dar de 13 a 14 vídeos para vocês verem, né? Um elemento só na natureza fala muito. Se deixasse, ia para 50 vídeos. Não é o caso aqui. Mas esses vídeos, na realidade, é só uma chamada, né? É uma contribuição que eu quero dar, para ver se as pessoas despertam um pouco, né? Que nem tudo é o eu, mas sim o nosso. Então, gente, vamos se voltar mais, se voltem mais para o seu ritual, para a sua prática espiritual com respeito, com honestidade, com sinceridade, e vamos ver as respostas que esses grandes elementos da natureza trazem para nós. Faça o seu espaço de reflexão. Pratique a sua espiritualidade. Seja feliz. Não faça mal aos outros. Respeite a sua ancestralidade. Respeite o seu patriarcado. A matriarca da sua família. Respeite. Entenda. Aceite. E tudo vai fluir perfeitamente bem. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se Oxalá, o Batalá, o Olorum, qualquer um deles permitir. Abraço.